Agora a gente fala sobre autoconfiança com a Lô Nadine, que é psicóloga e coaching, tá aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer te receber aqui de novo, viu? Prazer é sempre meu. Olha, Lô, muitas perguntas para fazer. E a primeira é, Uau. Quando a gente fala de autoconfiança, a gente tá falando de autoestima ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, na verdade, assim, são sinônimos, né? A autoconfiança é uma linguagem tipicamente da literatura terapêutica, né? Que é referente ao ato de si para si mesmo, né? Então, por exemplo, autoconfiança é você confiar em si, autoestima é amar a si. E também, como a gente costuma falar, os primos, né, que vem da autoajuda, que é ajudar a si mesmo. Então, esse conceito... É tudo parente, então, é tudo né? parente. Se amar, como a gente se vê, e se a gente confia ou não em nós, isso está tudo ligado. Isso está tudo relacionado, né? De uma forma só, é no mesmo pacote. Então, basicamente, a autoconfiança, a autoestima, ela está relacionada a um pensamento que leva a um sentimento de propriedade, né? Ou seja, a pessoa, ela confia que ela é capaz de realizar bem uma tarefa, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que existe um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que da ideia de interno, de referencial interno, de si para si mesmo, a gente vive um paradoxo que eu costumo falar desde os primórdios, né? Em que a autoconfiança, a real, a literal tem esse conceito, mas a real tem um conceito um pouco diferente. Qual? Onde a gente confia a partir de que alguém confia na gente, né? Eu existo a partir do olhar do outro para mim, da aprovação do outro para mim, do amor do outro para mim. Então, a gente vive nesse paradoxo onde as pessoas confiam em si mesmas se tem um referencial externo. A gente busca o tempo inteiro o referencial no outro para a gente poder achar que a gente realmente é capaz daquilo que talvez a gente até saiba que a gente é capaz. É mais ou menos isso. Aquele ditado, penso, logo existo, foi por água abaixo, né? O outro pensa, logo existo. Então eu preciso perguntar o seguinte, quando a gente pensa... Tudo isso que você está falando me faz pensar desde a criança, que muitas vezes ela faz alguma coisa, vou dar até o exemplo da criança que ela está fazendo uma pirraça, e ela não sabe se vai dar certo ou não para ela conseguir o que ela quer. Ela observa os pais para ver nos pais se ela vai ter o reflexo para conseguir aquilo que ela quer ou não. Quando a gente fala sobre autoconfiança desde criança, isso já vai acontecendo também? Como os pais vão a tratando, o que os pais vão fazendo, pode refletir em ser uma pessoa com uma boa ou uma má autoconfiança? Com certeza, Jaque, eu vou te contar sobre isso. Na verdade, a autoconfiança é uma sementinha, né, que é plantada lá na infância pelos pais. Então, essa semente deve crescer e dar frutos naturalmente, né? Mas, hoje em dia, a gente vive no Brasil e no mundo ainda um modelo de educação onde se educa por punição, né? E a psicologia vem trazendo um novo conceito de se educar por reforço. Quando a criança faz uma coisa errada, os pais geralmente punem, enfim, colocam de castigo, né? Dependendo da cultura. Mas quando a criança faz uma coisa certa, os pais têm uma dificuldade em elogiar. Não fazem nada, né? Tipo, não fez mais que obrigação, né? Não, mais que obrigação. Então, fez errado é punido e fez certo não fazem mais do que obrigação. Agora, isso que você falou é tão real que existem crianças onde existe uma falha tão grande de comunicação e dessa sementinha plantada pelos pais, que a criança, às vezes, ela apronta justamente para apanhar ou para ser punida, porque é a única forma do pai e a mãe olhar para ela. Olha como isso é grave. Isso é muito grave e, como a gente sabe, traz insegurança para a pessoa e a pessoa realmente pode crescer com Ela problemas... chama atenção da maneira errada, mas é a tentativa de chamar atenção. É a única, por exemplo, a surra dessa criança, pode ver que tem criança que apanha e nunca aprende, né? E nunca, porque na verdade essa não é a forma ideal de educar. Mas essa criança, ela comete, sabendo que está errada, justamente para o pai ter um momento de olhar para ela. E até mesmo o toque, né, na hora que o pai está batendo, é o único momento que esse pai olha para essa criança. Então, ela faz justamente para chamar a atenção. Então, eu queria fazer a pergunta, já que a gente está falando sobre crianças ainda, e a gente sabe que você falou é uma sementinha que é plantada lá, daqui a pouco eu vou para os adultos, mas até pensando na criação de hoje, onde mãe e pai estão fora, e daí é pouco tempo que se tem por perto, e daí os psicólogos indicam, invista na qualidade nesse tempo que você tem junto com a criança. É isso mesmo? Exatamente isso.
Sartre fala em um dos seus textos, que eu gosto muito para exemplificar, né, essa questão, o que fazer com a herança deixada pelos nossos pais. Se você recebe uma herança financeira, ou você quer gastar tudo, ou você quer fazer com que isso se multiplique. E se você recebe uma herança emocional, né? Você já escutou algumas pessoas falarem assim, eu sou assim porque meu pai não me deu isso, eu sou assim porque minha mãe fez isso, né? Então, qual é a herança emocional? Às vezes a gente se pega falando isso, né? A gente se pega, né? Muito comum. E o que o meu pai e minha mãe me deixou para mim de herança emocional? Me deixou amor? O que eu faço com esse amor? Me deixou ódio? Me deixou abandono? Eu posso transformar a herança que os meus pais deixaram para mim. Não necessariamente eu seja obrigada a ficar com aquilo e carregar para o resto da minha vida. Né? Agora, o excesso de proteção, porque eu fui muito protegida, então eu falo um pouco a respeito disso, mas ainda bem que os meus pais tiveram uma certa moderação. Mas eu percebi, sempre tive uma personalidade muito forte, mas eu já ouvi falar que esse excesso de proteção poderia e pode, em alguns momentos, trazer problemas na autoestima e na autoconfiança da criança e daí do adulto, porque ela está sempre acostumada a alguém proteger, a alguém mostrar o que é certo, alguém ir lá e resolver. Isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema a partir do momento em que a criança, ela cria uma realidade paralela para ela. Né? Os pais protegem tanto, os pais fazem à vontade, os pais nunca dizem não. Só que fora de casa, quando ela começa a frequentar a escola, ela vai receber não. Não quero brincar com você, ou não gosto de você. E aí como ela vai lidar com isso? Né? Se não, isso tudo vem de casa, vem do berço. É preciso que os pais amem, que deem reforços positivos e elogios, mas que também eduquem, olha, não, você não pode fazer isso. Lá na vida a criança pode ter um problemão, o adulto pode ter um problemão, né? Porque aí você não cresce. A gente tem hoje pessoas de 40, 50 anos morando com os pais, né? Porque e que ainda recebem tudo na mão, querem tudo do seu jeito, não né? sofrem as consequências pelos seus atos, né? A gente viu casos dos meninos que colocaram fogo no índio e situações assim, onde os pais queriam de qualquer forma protegê-los e tirá-los e não fazê-los, olha, você é meu filho, eu te amo, mas você precisa sofrer a consequência por esse ato, né? Os pais, eles tentam tapar o sol com a peneira, apagar, fazer o que for preciso para não expor o filho de forma alguma. De forma alguma. E essa pessoa acaba não amadurecendo como deveria, né? E daí essa pessoa, independente da condição financeira, e mesmo que não fosse necessário, ela vai criar provavelmente problemas até para a própria sociedade, né? Como foi o caso desses jovens, Com certeza. E esse problema da autoconfiança, da insegurança, é um problema que não é só a pessoa que está sentindo isso sofre, mas todo mundo que está em volta convivendo com essa pessoa também sofre, né? Porque precisa existir um caminho do meio, né? Se eu sou confiante demais, eu saio fora da realidade, né? Se eu sou autoconfiante ao extremo, eu posso desenvolver o que a gente chama de uma característica psicológica, que é a pseudo-autoestima, pseudo-autoconfiança. Então você vai parar aí, sabe por quê? Eu já sei que tem uma pergunta de um telespectador que é bem aí, a gente continua conversando daqui a pouco. Você vai explicar para nós o que é essa pseudo-autoconfiança. Será que a gente também não confia demais? A gente não tem muita autoconfiança, pode quebrar a cara lá na frente, né? Você já foi em algum lugar onde você viu uma pessoa falando assim, eu canto muito no karaokê, ela tem certeza que ela canta muito. É a hora que ela vai cantar. Não é nada daquilo, ela não canta né? nada. Eu tô dando um exemplo, mas isso aí é pra vida toda, né? Com certeza. Tu já conta tudo pra gente, Lua. Daqui a pouquinho eu continuo conversando com a Lua Nadine, que é psicóloga e coach, e tá aqui conversando com a gente sobre autoconfiança. Rodrigo mandou perguntas, já vamos esclarecer a dúvida dele na volta e já também posso esclarecer a sua. É só você enviar pra nós a sua pergunta através do Facebook ou ligar pra 0 operadora 11 3337 5886. Vamos ver a pergunta que chegou do nosso internauta? O Rodrigo Medeiros. Ele pergunta assim: a autoconfiança pode nos atrapalhar em quê? Ela pode nos deixar, às vezes, constrangidos? Bom, eu acho que eu nem sabia dessa segunda parte da pergunta, Rodrigo, mas eu fiz a brincadeira da música e não deixa de ser, né? Mas, enfim, explica pra gente, Lô. Com certeza, já que a autoconfiança, ela pode acarretar naquilo que a gente estava falando anteriormente de pseudo-autoestima, né? O pseudo-autoconfiança. Pseudo vem de falso, falsa autoestima, né? A gente percebe que as pessoas que têm autoestima de uma forma exagerada, né?
tipo, esse cara sou eu, né? Que só existe na música, fica a dica. Exatamente. As pessoas saem mesmo fora da realidade, criam, né, ali uma fantasia de que elas são melhores do que as outras pessoas. Não que necessariamente a autoestima seja uma coisa ruim. É uma coisa boa e necessária, né, para a nossa vida. Uma pessoa pode perfeitamente desenvolver estratégias mentais para resolver problemas de forma saudável e equilibrada. Mas as pessoas que têm todo exagero, né, é problemático. As pessoas que têm isso de uma forma exagerada passam sim constrangimento, porque uma coisa é eu falar, como você falou, eu canto pra caramba, né? E daí outra coisa é você chegar lá e fazer e mostrar que você sabe. Existe um caso super interessante que foi o lançamento do livro O Segredo, não sei se você já ouviu falar. Realmente, assim, para a psicologia foi um grande desgosto, apesar de ter sido feito por psicólogos. Por quê? Ele dizia que a pessoa precisava ter pensamento positivo, né? E que ela teria sucesso na vida. Então, assim, não adianta você ficar em casa, pensamento positivo, eu vou vencer. Olha, vai dar tudo certo, eu vou ficar rico, tá? Aqui no meu sofá. Exatamente. Isso não vai acontecer, e pessoas fizeram isso, foi assim, um dos livros mais vendidos no mundo, né? Teve uma repercussão. E aí as pessoas começaram a cair na real, que não é assim. Claro que pensamentos positivos realmente tornam o nosso dia a dia mais leve e é necessário a gente ter flexibilidade. Pensar em coisas boas ao invés de coisas ruins, acreditar que vai dar certo, mesmo que você esteja com um pouquinho de medo, mas não pirar, né? Mas isso não é tudo, né? Eu ficar em casa pensando positivo o dia inteiro e não fazer nada e não trabalhar na minha vida para que as coisas melhorem, gente... Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai melhorar. Agora, essa autoconfiança em excesso, ela pode vir de uma... Porque, por exemplo, tem gente que tem essa autoconfiança em excesso e daí... Posso falar de pessoas que, de repente, a família sempre diz que cantou muito bem. E daí essa pessoa jura que canta bem e canta mal. Tudo bem, isso é um caso. Agora, por exemplo, se a gente assiste esses realities, aqui na TV a gente teve um reality gospel desses de música. E a gente tem outros canais também, na TV aberta e na TV fechada. A gente vê pessoas que vão lá que parece que é uma brincadeira. E elas juram que cantam bem, elas têm essa autoconfiança. Só que é uma autoconfiança... pseudo mesmo, como você falou, pseudo autoconfiança, ela é totalmente ilusória. Só que quando a pessoa ela é boa naquilo mesmo e ela tem esse excesso de autoconfiança, isso não pode passar uma arrogância também? Na verdade, o que a gente tem percebido, né, a partir até dos estudos clínicos e psicológicos, pessoas que são extremamente autoconfiantes e que desenvolvem a pseudo-autoestima, na verdade, essa autoconfiança, ela está encobrindo uma insegurança. Você já viu, com certeza, pessoas que precisam sempre desqualificar o outro para se sentirem mais fortes, né, para se sentirem mais poderosas. Geralmente são pessoas arrogantes, são pessoas que têm uma autoestima só para ela, porque só ela é bonita, porque só ela é legal, porque só ela é tudo e o outro sempre precisa ser nada. Então, isso realmente ela não consegue criar relações estruturadas, é tudo muito frágil. E ela cria essa imagem de autoestima justamente para encobrir, para disfarçar aquelas inseguranças internas. Agora, os problemas com a autoestima, seja lá em qualquer um dos dois extremos, porque a hora que eu te interrompi, você falava, agora há pouco, antes da gente ler a pergunta dele, você explicava que existe a questão do equilíbrio, porque nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Qualquer um dos dois extremos, para qualquer um dos dois extremos, é necessário ajuda, Lô? Olha, eu acredito, da outra vez que eu estive num programa, eu sempre falei, eu falei aqui para você e falo para todo mundo que a gente não precisa só buscar ajuda quando está, né, nos extremos, a gente pode buscar ajuda também quando a gente está bem e quer melhorar. Agora, eu acho que entrando nesse aspecto que você falou, a gente fala sobre o autoconhecimento, né? É muito importante que a pessoa, em vários momentos da sua vida, procure se autoconhecer e para isso é difícil sozinho, né? Quem está de fora, uma ajuda, né, assim, profissional sempre acrescenta muito na nossa vida. Porque, veja, os nossos sentimentos são como um gráfico, né? Por exemplo, existe uma diferença de ser ou estar. Às vezes eu sou uma pessoa bem-humorada, só que tem dias que eu tô triste ou que eu tô mal-humorada. Então, ser
é aquele gráfico que fica permanente, tem picos, né? Daí o pico é aquele dia que você realmente não está legal. Ou eu sou uma pessoa com autoestima, com autoconfiança, mas eu tenho os meus momentos de insegurança. A partir desse momento que eu faço esse trabalho interno de me conhecer, eu posso saber lidar, eu me torno mais flexível, mais maleável também com as pessoas e nos meus relacionamentos do dia a dia, no trabalho. Já que você está falando isso, me gerou aqui outra curiosidade. Quando a gente fala da questão estética, da questão física, isso interfere no meu, na minha autoconfiança, naquilo que eu penso de mim, na minha autoestima? A gente vive numa sociedade hoje em que interfere muito, né? Mais do que deveria, inclusive, mais do que deveria, muito mais do que deveria, né? Eu falo, a nossa sociedade criou, não só a nossa, como todas, tem os seus padrões, né? Padrões estéticos de beleza. E o que você precisa ser para ser aceito? A autoconfiança, como a gente falou anteriormente, depende da aceitação, né? Eu só confio em mim porque em algum momento alguém confiou em mim. Não vem, você não nasce com isso. É plantado, né? Então vem de fora para dentro. Agora, nessa situação, realmente, como eu falei para você, o sentimento é como no gráfico, né? Você pode trabalhar para melhorar isso. Agora, para quem está assistindo e já fala, e eu sou essa pessoa que está com problema de autoestima, eu estou com esse problema de autoconfiança. O que fazer? Qual o primeiro passo? Porque você falou outra coisa importante, que é a questão da ajuda de um profissional. Porque às vezes você conversa com uma amiga, você conversa com alguém da família, é importante, é legal. Só que essa pessoa, ela vai tentar te pôr pra cima, às vezes o que ela vai falar nem é tão verdade assim, é só para você ficar feliz. E o que a gente precisa nesse momento, muitas vezes, é a ajuda de um profissional. A questão não é te fazer ficar feliz ou triste, a questão é te dar uma ajuda e te trazer autoconhecimento, né? Exatamente. A ajuda de um profissional é importante, mas em relação à autoconfiança, todo o nosso ciclo familiar e social tudo isso interfere. Também interfere. E as pessoas que podem nos ajudar também, não apenas um profissional, mas a família tem participação. Como que a família ajuda? Eu acho muito importante a gente poder prestar atenção se a gente tem alguém em casa, um familiar, que é assim, essa pessoa, geralmente, tá? Não posso generalizar, mas geralmente essa pessoa que tem a pseudo-autoestima ou que tem problemas de insegurança, né? Tá tudo relacionado, ela vive uma solidão muito forte, né? Com milhões de pessoas no mundo, essa pessoa vive uma solidão. Então, às vezes essa pessoa é arrogante, essa pessoa é intolerante, o familiar, ele deve prestar atenção, é aquilo, né? Dar outra cara para bater e o troco do ódio com o amor, sabe? Como você conquistar a pessoa, porque a pessoa, ela tem muita resistência. A pessoa que é arrogante, ela não admite que ela precisa de ajuda. Né? Ela se acha, cima, né? Ela se acha a última bolacha do pacote. Mas realmente eu acho que com amor, né, com o apoio da família, essa pessoa, os dados que a gente tem é que as pessoas que conseguiram, que tiveram o apoio da família, conseguiram se recuperar. Porque veja, a confiança é uma coisa que você pode quebrar por si mesma, né? Por exemplo, diante de uma crítica, você pode ficar inseguro, né? Você pode não saber lidar com uma situação porque você foi criticada e isso te dá medo de repetir determinado comportamento, né? Mas pode ser recuperada. A boa notícia que é uma das poucas coisas em psicologia que a gente afirma, né? Que você pode com certeza consegue se recuperar. Consegue se recuperar e conquistar novamente a sua confiança e a confiança dos outros. Pessoas que te procuraram já com problemas, sem saber, você já detectou, de repente, problemas no casamento, ou problemas na vida profissional, não conseguem emprego, ou não conseguem se relacionar direito. Essas pessoas, no bate-papo, na conversa, você conseguiu perceber que tinha problema aí de autoconfiança? Isso acontece muito com a gente? Acontece. Não só isso, né? Acontece uma coisa muito interessante, é que a pessoa, em uma área da vida, não sei se você conhece alguém assim, mas eu tive muito íntimo, próximo a mim, uma pessoa que uma área da vida dela, ela é extremamente confiante, extremamente competente na área do trabalho. Porém, na área familiar, um fracasso total.
Então, existem esses polos, esses extremos, onde a pessoa não consegue encontrar esse caminho. Ela vai muito bem numa área e na outra ela se atrapalha. E aí a gente se pergunta, mas como essa pessoa é um sucesso, né? Por exemplo, é um ator, essa pessoa é um expert. Um empresário incrível. Um empresário, mas na família dele, como marido, como pai, ele não consegue ter sucesso. E isso é muito comum. Ou então tem um sucesso incrível na família, mas no trabalho não vai para frente, não rende, não progride. Então, como a gente vem falando sempre, é importante buscar o equilíbrio, né? De todas as áreas. Mas por que eu consigo fazer isso tão bem e isso não? Né? O que está acontecendo? O que acontece com os adolescentes? O que acontece com a autoconfiança dos adolescentes? Porque é um momento difícil a adolescência, é um momento de hormônios, é um momento de troca do corpo, de troca da voz. Os meninos ficam com a voz esquisita, as meninas ficam com o corpo no meio do caminho, né? Nem são mulheres, nem são crianças mais. Isso interfere muito na autoconfiança, naturalmente? É um processo natural, né? Toda mudança gera na gente um sentimento, de repente, de dúvida. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Né? Isso é natural. Agora existe um termo que sempre existiu, mas agora está muito em pauta, que é o bullying, né? As crianças e os adolescentes sofrem bullying. Isso sempre aconteceu, não é novidade para a gente na área da psicologia, mas isso as pessoas estão sentindo mais, estão divulgando mais, né? Porque antigamente, se a pessoa sofria bullying, não podia contar em casa. Agora é filmado pelo celular, passando no YouTube, nos programas de TV. Então, isso está muito mais forte. Isso acontece porque, pelo que a gente falou anteriormente, sobre os padrões, né, de beleza. Um adolescente que está em um determinado grupo, como eu sempre falo, ninguém se basta sozinho. É verdade. Né? A gente sempre precisa pertencer a um grupo, ter amigos, ter família. Então, essa pessoa precisa cumprir regras ou alcançar determinados padrões. E, às vezes, por exemplo, o padrão da magreza, né? Algumas pessoas fisicamente não vão conseguir atingir esse padrão, porque o seu DNA não corresponde àquela estrutura física e não vai conseguir alcançar nunca. Né? Ela vai buscar e ela não vai conseguir alcançar. Então, isso, como a gente falou, autoconfiança, autoaceitação também, de repente procurar trabalhar, e os pais também já desde criança, de que essa criança se aceite como é. Tá, mas aí eu preciso te fazer a pergunta para a gente caminhar para encerrar. Quando a gente fala sobre, vamos pegar então o exemplo da criança gordinha, o adolescente gordinho, então, ele na escola, ele sofre o bullying, porque ele é gordinho, então ele é discriminado, as pessoas chamam ele de gordo e usam outros apelidos e tal e tal. Em casa, o irmão mais novo, o irmão mais velho que é magro, também fala, também briga e não sei o quê. Aí a mãe também fala, não, seu irmão vai tomar refrigerante porque ele é magrinho, você é gordinho, você não pode tomar refrigerante. E aí nesse momento da adolescência, que a gente sabe que é um momento de muita dificuldade, esse adolescente, ele pode se transformar um adulto frustrado ou um adulto que desvia para o mundo de drogas, sejam bebidas, cigarro, que são as drogas lícitas, ou drogas ilícitas, isso pode acontecer? Na verdade, a criança é muito cruel, né? A criança é muito ruim para esse momento, né? Nossa, eu fui super apelidada na minha infância, enfim. E eu acho que todo mundo é. Quem é muito magro porque é magro, quem é loiro porque é loira burra, não sei o quê. Quem é morena, né? A pessoa que é mais afrodescendente também sofre, então todo mundo sofre. Dentro da psicologia também, eu queria falar sobre esse tema, trouxemos o conceito de inteligências múltiplas. Né? Ninguém sempre vai corresponder ao padrão de beleza, enfim, a pessoa, para ela ter sucesso, também ela pode desenvolver outras habilidades. Né? E ela pode se destacar, atingir o sucesso, pode ser amada, adorada, né? Não só, antigamente o inteligente era aquele que resolvia a matemática. Hoje não, hoje a gente tem vários outros aspectos, né, das habilidades humanas, como o musical. Um músico às vezes não é bonito, mas faz o maior sucesso. Né? Minha cunhada até fala para o meu irmão não aprendeu a tocar guitarra sozinho, e a minha cunhada, quando tem ciúmes, porque daí as outras meninas começaram a se interessar, essas Marias guitarras, né? Assim, então, as pessoas que desenvolvem habilidades... De repente era uma pessoa que estava normal, andando pela sociedade, ninguém se interessava, exatamente, né? A partir disso, ela começou
pessoa a despertar o interesse independente, né, de qualquer coisa. Então, o que eu falo, esse tratamento é investir, porque a partir do momento em que você investe nas suas habilidades, em algo que você faz bem, né, por exemplo, a artística, né, aquele carinha que estava lá desenhando enquanto o professor falava, era o cara que sofria bullying, era o burro da escola, não sei o quê. Só que agora ele cresce e ele vira um artista, ele vira um pintor, ele vira, enfim, ele pode obter sucesso. Ele pode passar pelas barreiras, exatamente, né, que existem até ele conseguir. E daí, provavelmente, ele vai precisar de ajuda nessa autoconfiança. E daí é importante os pais, é importante os familiares, porque tudo aquilo e aquelas brincadeiras que são ditas pelos pais contam muito. Às vezes, se na escola essa criança é motivo de chacota, mas em casa ela tem amor, alguém está cuidando da autoestima dela, ela pode se desenvolver muito bem, né, Lô? Se desenvolver de uma maneira saudável. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, o site é loanadine.blogspot.com.br, tem o telefone 0 operadora 119 7587 1169. Mais uma vez, obrigada. Posso pedir para você mandar um beijo? Claro. Lá para minha cidade, litoral de São Paulo, a cidade de Iguape, que tá todo mundo me assistindo. Um beijo para todos de Iguape, litoral de São Paulo. Um beijo para toda a família assistindo. Especialmente para minha sobrinha Maria Gabriela, minha pequena, 2 aninhos. Que linda. Beijo, gente. Beijo para a família toda. Pronto, agora ela deve estar toda feliz com 2 aninhos. Ela deve estar olhando. Tia, ela deve estar falando titia. Titia, ai que linda. Um beijo, viu, Lô? Obrigada, eu que agradeço, viu? Jaque.